Três tipos de riqueza que poucas pessoas conhecem. Se liga porque você está na série Resultados 10x. E aqui você vai aprender as estratégias, as ferramentas para você ter 10 vezes mais resultado, não só na sua vida pessoal, mas também na profissional. E nos últimos 10 anos é isso que eu venho fazendo. Eu sou Walter Moraes, eu sou treinador, eu sou empresário e eu ajudo pessoas a simplesmente explodirem os seus faturamentos com os meus seminários, mentorias. Foi isso que eu fiz nas minhas empresas e na minha vida também. E se você não é inscrito no canal, vou te pedir uma coisa. Clica aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque quando eu lançar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Fechou? E deixa o teu like aí também. Então vamos lá. Três tipos de riqueza que poucas pessoas conhecem. A primeira riqueza é financeira. Sabe que é aquela riqueza material, aquela riqueza que a maioria das pessoas buscam. Agora, eu vou te falar uma coisa, essa riqueza, ela é importante sim, mas ela é a consequência, eu vou te explicar agora, de quem faz o que ama e de quem entrega valor, mas as duas outras riquezas, elas são ainda mais importantes do que essa. Eu vou te explicar agora, fica até o final do vídeo que você vai entender do que eu estou falando para você, tá? A primeira coisa que você tem que entender é que você tem um império e você precisa comandar esse império. Como assim, Walter? Não entendi. Foi nada, é império. Se liga, ó. Você tem uma casa, mesmo que seja alugada, você tem família, mesmo que você ainda não esteja como você gostaria, não é a família que você gostaria de ter. Entenda o seguinte, se você começar a comandar, se você simplesmente começar a olhar para a sua família como um império que precisa ser governado e que você já tem isso, você já tem riqueza. Entende isso? As pessoas não têm riqueza financeira depois que elas começam a conquistar algumas coisas. Primeiro ela precisa sentir, pensar e simplesmente viver isso. Agora, como é que você vai conseguir conquistar e criar riqueza se você não começa nem a comandar a sua casa, mano? Entende isso? Você tem que entender que você tem um império, você é o imperador e você tem que reinar nessa parada aí. Entende isso? Você tem que entender que a sua família, ela é sim uma nação. E você é o governador dessa nação, entende isso? Você que dita as regras, na sua casa quem manda é você. E se você tiver paz dentro de casa, você começa a conquistar tudo. Imagina comigo, se você não tem paz dentro de casa, onde é que você vai ter, hein? Agora, vou te falar uma coisa. Você quer ter dinheiro? Você quer isso? Olha só, quem quer ter dinheiro é porque não sabe que já é rico. Você tem que se enxergar como uma pessoa rica, você tem que se ver como uma pessoa próspera, uma pessoa rica, você tem que sentir, você tem que pensar como uma pessoa rica. Eu descobri que as pessoas que são prósperas, as que são ricas, elas têm um padrão de pensamento e uma forma de sentir e ver o mundo diferente das pessoas que simplesmente passam por perrengue financeiro, passam por dificuldade mesmo. Não só financeira, mas você vai entender nas outras duas esferas que eu vou te apresentar, que é os dois tipos de riqueza. E fica comigo até o final, já falei pra você. Você vai entender do que eu tô falando, tá? E existem três tipos de pessoa rica. Olha só, é o rico pobre, é aquele cara que simplesmente vive endividado, mas vive de aparência para mostrar para as pessoas que tem alguma coisa. E simplesmente vive em função das outras pessoas, só para mostrar alguma coisa que ela não é. A autoimagem dela toda distorcida e fica mostrando, tentando toda hora se entrosar, de pagar uma de bacana aí sem ser, entende isso? Esse é o rico pobre. Não tem R$1 na conta, mas anda de carro financiado, vive andando em rodinhas de amigo que tem um patamar financeiro maior, mas acaba não conseguindo nem realmente ter uma amizade sincera com essas pessoas. É doideira isso. Mas tem uma galera que vive assim. Você conhece alguém que é assim? O segundo tipo de rico é aquele cara que tem grana na conta, mas vive como pobre. Anda com carro velho, com a camisa, aquelas camisas de botão desabotoada, não tá nem aí pra nada, chinelão no pé. E vive como se fosse no tempo que ele não tinha grana. Vive numa escassez, não sai para restaurante, não viaja, não gasta com a família, mesmo tendo dinheiro. Esse é o cara que é rico, mas vive como pobre. É o mais conhecido como pobre rico.
O terceiro tipo, que esse é o tipo que você precisa se enxergar, se sentir e ser, que é o rico e bem-sucedido. Você entendeu que existem pessoas que são ricas e mais-sucedidas, mas existem pessoas que são ricas e prósperas, bem-sucedidas? É isso que eu estou apresentando para você aqui, tá? São pessoas que têm dinheiro na conta, que conseguem pagar as suas contas, conseguem sobrar dinheiro para segurança para o futuro. E acredite, você nasceu para ter uma vida dessa. Você nasceu para ter uma vida próspera, uma vida abundante. E se tem alguma coisa que não tá te deixando ter essa vida, é alguma coisa que precisa ser ajustada, é um ajuste fino. Imagina que você é um rádio e você está simplesmente fora da frequência. Você ajusta a frequência até ficar naquele ajuste fino, com som limpo, agradável, gostoso de se ouvir. Volta e me diga uma coisa, mas como é que você chegou nessa conclusão aí? É o seguinte, ó, eu já fui pobre e rico. Entendeu que eu comecei a crescer financeiramente, mas eu vivia numa escassez tão desgraçada que eu não me permitia a ir para restaurante com a minha esposa, nem com os meus filhos. Eu não me permitia morar numa casa boa como hoje eu moro. Eu simplesmente passei anos morando em casas de bairro muito ruim. No primeiro ano da minha vida de casado, eu morei num quarto-sala que foi terrível. Foi bom porque eu estava recém-casado, mas eu vou te falar o seguinte, ó, dormindo num colchão de solteiro, cozinhando no fogãozinho duas bocas, sem geladeira, sem ar-condicionado. Eu moro em Pernambuco, um calor desgramado aqui, mas tá tudo bem. O que acontece é que eu passei esse ano inteiro, bem no começo de quando eu casei, simplesmente porque eu tinha que economizar para conseguir simplesmente pagar as contas e segurar um pouquinho para o futuro. Mas isso foi instalado tão forte desde a minha infância que eu acabei, mesmo tendo condições, ainda vivendo uma vida média, meio que medíocre mesmo conseguindo viver uma vida melhor financeiramente. Mas eu não consegui me permitir. É pauleira isso. E talvez você deve conhecer algumas pessoas ou você mesmo pode estar passando por isso. Até consegue ir para um restaurante bom, mas fica sem querer ir só para simplesmente economizar, com medo de quebrar, com medo de passar dificuldades financeiras. Fala o seguinte, tira essa merda da sua cabeça agora. Sabe por quê? Toda vez que você pensa nisso, você tem uma tendência gigantesca, violenta para atrair isso na sua vida. Entende? Sabe o que você tem que fazer? Simplesmente trabalhar, ter dinheiro, buscar fazer renda passiva. Você pode trabalhar o dia inteiro, mas você tem a noite para fazer um outro tipo de renda. Nunca coloque os seus ovos em uma única cesta. Tudo bem, Walter, eu entendi, mas eu trabalho CLT. Mano, entenda o seguinte, você trabalha de 8 até 6. O que é que você faz de 6 até meia-noite, hein? Você tem tempo suficiente para você começar a construir um outro tipo de renda, uma segunda renda. Você entende isso? Essa é a primeira tarefa que eu vou falar para você. Começa a visualizar múltiplas fontes de renda. Então, esse é a grande sacada, não é depender de uma única fonte de renda. Tem pelo menos duas. Começa por aí, fechou? E acredite, nós vivemos numa era digital hoje e você tem um potencial violento para começar a empreender, mesmo sem muita grana, tá? Larga essa porra dessas desculpas porque elas não servem para nada. Deixa eu falar para você, ó. Quando eu vim me mudar para essa casa que eu moro hoje, vou falar para você que eu entrei aqui, eu falei, meu Deus, será que eu mereço? Olha só, essas desculpas é uma merda. Mas eu simplesmente atropelei o processo, peguei aquela voz desgraçada, tirei da minha cabeça e eu simplesmente comecei a falar, putz, eu mereço, eu trabalhei pra caramba, já tenho 7 anos trabalhando, empreendendo e fazendo as coisas dar certo. Eu falei, putz, eu mereço, vou vir pra cá. Já tem 10 anos que eu sou empreendedor, eu cheguei aqui em Pernambuco com 19 anos, hoje eu tenho 29 e eu venho, nem tudo foi flores, tá? Já quebrei financeiramente, passei um perrengue danado aí, mas isso é outra história, depois eu conto pra você, tá? Eu quero falar pra você que você tem que se sentir merecedor de estar num ambiente agradável. Não precisa ser numa casa dessa, mas você pode morar em uma casa que você se sinta bem, que você se sinta confortável. Volta, mas eu não tenho grana pra comprar uma casa. Mano, eu falo o seguinte, tira isso da tua cabeça. A primeira coisa que eu vou te falar é, mora de aluguel e pega a tua grana e você vai investir pra você multiplicar isso aí, tá? E uma das grandes coisas que você tem que fazer é bater no seu peito, se indignar e falar assim, ó, eu vou sair de onde eu estou agora, porque eu mereço ter uma vida melhor. E acredite, você merece, amigo.
Se não for você, quem vai ser, hein? E se não for agora, quando é que você vai começar a fazer as coisas? Entende o seguinte, tem um cara chamado Tim Habiker. Esse cara é o seguinte, é o autor do livro Segredos da Mente Bilionária. E ele conta o seguinte, quando ele estava quebrado financeiramente, ele chegou na sala para conversar com um amigo de um amigo dele, e esse cara começou a dar conselhos para ele. Cara, é o seguinte, ó, eu quero que você note isso aí, tá? A forma que você pensa, o padrão que você pensa, você começa a sentir. E quando você começa a sentir, você começa a fazer. E quando você começa a fazer, você começa a ter resultados diferentes. Entende isso? Se você não entendeu, volta um pouquinho o vídeo aí agora e anota isso aí, que isso é pancada, isso é foda. Anota isso aí, tá? E sabe por que você tem que investir tempo para entender dessas coisas que nós estamos tratando aqui? Porque o tempo, ele é uma energia de troca. Você vai trocar o seu tempo por dinheiro, ou você vai trocar o seu tempo para fazer dinheiro. Entende o seguinte, quem trabalha demais, se eu fosse você, eu não tava isso também. Quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Não é o quanto você trabalha, mas o quanto você produz de resultado. Entende isso? É o resultado que você tem que faz com que você comece a ter mais dinheiro. E se eu pudesse dar um conselho para você, eu falaria para você o seguinte, ó. Sabe quando é que você deve começar? Não é hoje não, é ontem. Sabe por quê? Porque se você não começar hoje ou ontem, você vai se arrepender por não ter começado e amanhã vai ser tarde. Olha só, chegou um cara, presta atenção no que eu vou te falar agora. Chegou um cara e falou assim, Jesus, o que eu posso fazer? Quero dar uma de bacana, eu já sou bom igual a você. E chegou para Jesus e falou, o que eu posso fazer para conseguir mais? O que eu posso fazer para conseguir entrar no reino dos céus? E Jesus falou o seguinte, cumpra os 10 mandamentos. Ele falou, isso eu já faço desde a minha mocidade. Eu sou bom, eu sou um homem bom. E Jesus falou para ele assim, é? Então, já que você já faz isso, pega tudo o que você tem e pega aí, simplesmente dá para os pobres. E ele falou assim, baixou a cabeça, colocou o rabo entre as pernas e foi embora. O que é que Jesus estava fazendo nessa hora, hein? Vou te falar agora. Ele simplesmente estava falando o seguinte, ó. Você é um cara bom, você é um cara que produz riqueza, já destravou essa esfera, mas simplesmente você não está na segunda esfera, que é a esfera espiritual. Não junte tesouros na terra, porque a traça e o ferrugem comem. Você tem que entender que você pode sim criar tesouros lá no reino dos céus, mas que se você criar aqui na terra, você pode multiplicar e você pode também, sabe o que? Doar. O nosso Deus, o Deus, Jesus, Jeová, ele é o Deus do ouro e da prata. O meu Deus é o Deus do ouro e da prata. Então eu mereço sim usufruir de tudo isso aí. Só que eu não devo me apegar a essa parada aí, entende? Entende o seguinte, que você é um administrador. É um princípio. Você é um administrador das coisas que você tem ou até mesmo terá. Entende isso? Então a segunda esfera é essa. A primeira é riqueza material, a financeira, e a segunda é a espiritual. A terceira é a riqueza emocional, é de você ter paz no espírito. É você simplesmente acabar não se cobrando por aquilo que você vem conquistando, ou até mesmo se cobrando por aquilo que você não tem ainda. Entende isso? É você ter paz. Lembra quando eu falei para você que a sua casa é o seu império e você tem que se sentir em paz? É isso. É você ter riqueza material, é você ter riqueza emocional e você também ter riqueza espiritual. Quando você destrava essas três esferas, sabe o que acontece? Um fluxo de abundância começa a cair dentro de você e da sua vida e dentro dos seus também. Sabe por quê? Porque se você está bem emocionalmente, você está bem financeiramente e você está bem espiritualmente, o que é que pode mais acontecer para você? Sabe o que é que vai acontecer? Eu sei o que vai acontecer. O que tem acontecido comigo, simplesmente uma vontade violenta de transbordar na vida do outro, de extravasar. Sabe quando o copo está tão cheio que você precisa falar assim, eu preciso compartilhar isso com outras pessoas? É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui por você. Compartilhando aquilo que fez resultado na minha vida, que vem fazendo resultado na vida de centenas de pessoas, como eu falei para você.
nos meus seminários e mentoria. Então, eu estou passando isso para você gratuitamente, porque de fato eu quero ver você tendo os resultados que eu venho colhendo na minha vida. E sabe qual que é o efeito que vai causar na sua vida? Você simplesmente vai começar a atrair como um imã pessoas que estão pensando parecido com você, que estão na mesma rota, indo para o mesmo caminho, na mesma jornada que você. Sabe por quê? Porque nós atraímos pessoas que pensam parecido com nós. E o seguinte, ó, eu quero passar uma tarefa para você. Walter, mano, foi tanta informação que eu nem sei por onde começar. Seguinte, ó, você vai simplesmente começar a todos os dias, você vai se olhar no espelho, você vai começar a falar para você aquilo que você já é, até você acreditar. Tem uma cientista chamada Amy Cuddy e ela fala o seguinte, ó, finja até se tornar. Ai, Walter, que besteira começar a olhar pro espelho e começar a falar quem eu sou, mesmo se eu não acredito. Então eu falo o seguinte, não finge não, treine até se tornar. Sabe por quê? O sucesso, ele é treinável. Se você realmente quiser viver as promessas, se você quiser pagar o preço, sabe o que você vai fazer? Você vai começar a fazer isso que eu estou te falando. Isso é ridículo. Vou falar um negócio para você. Quem não experimenta o ridículo jamais vai experimentar o extraordinário. E se de fato você quer viver uma vida foda, uma vida extraordinária, você vai ter que fazer algumas coisas que para você talvez não faça sentido hoje, mas vai fazer quando você começar a colher os resultados, os frutos. Se olha no espelho e começa a falar aquilo que você já é, aquilo que você quer ser, aquilo que você enxerga em você ou aquilo que você começa a enxergar no outro, mas ainda não enxerga em você. Fechou? E o seguinte, você vai ter que perseverar, você vai ter que fazer isso aí. Você só colhe aquilo que você planta. Agora, sabe qual que é a parada? A maioria das pessoas, elas vêm querendo colher algo que elas não plantaram ainda. E vive se lamuriando, vive simplesmente chorando, miséria. Faz isso não. Quero que você faça, a partir de agora, parte dos 5% das pessoas que realmente estão colhendo o resultado daquilo que plantou. Simplesmente para de chorar e de se vitimizar e comece simplesmente a bater no peito e falar assim, ó, quem comanda, quem governa a minha vida sou eu, quem governa a minha mente, quem governa o meu corpo, quem governa o meu espírito sou eu. Entende isso? É isso que eu venho fazendo nos meus seminários, nas minhas mentorias, assim como centenas de pessoas que participam das minhas mentorias e seminários vêm colhendo esses frutos também, mas elas perseveram, elas fazem isso. Pessoas que começam a ter uma empresa de bairro e começam a ser referência na cidade. Pessoas que estavam no CLT, rasgam a carteira CLT e começam a empreender, colocar um negócio. Tem diversos casos que se fosse contar para você aqui, passaria até a noite falando. Mas fala um negócio para você, isso é outra história. E não é sobre mim, não é sobre os outros, mas é sobre você e é sobre nós isso tudo aqui. Imagina comigo o seguinte, ó. Quando você começou a andar, como é que foi, hein? Você começou a andar, você simplesmente se levantou quando você era bebezinho e começou a andar? Não é sobre isso. Você simplesmente caiu, levantou, tentava, andava, se equilibrava, caía de novo, engateava. Mas você tentou e fez 1, 2, 3, 10, 100, 1000 vezes até conseguir andar. Como é que você começou a aprender tabuada na escola quando você começou a crescer? Como foi? Você simplesmente já olhou a tabuada lá e já começou a falar? Não, você estudou pra caramba, você leu, você releu, você decorou até você simplesmente aprender. Então foi com a repetição que você aprendeu. O nosso cérebro aprende assim, ó, repetindo, fazendo, perseverando até dar certo. Olha só, faça até dar certo. E isso me faz lembrar claramente agora de uma história de um cara chamado Thomas Edison. Ele que inventou, ó, a lâmpada. E sabe o que aconteceu? Esse cara tentou, fez e tentou 1000 vezes. Quando ele tentou, na 1000ª vez, ele percebeu que tinha um filamento que conseguia passar uma corrente elétrica e conseguia iluminar. Ele simplesmente olhou uma vez, estava contemplando o sol e olhou e falou: como é que seria se eu conseguisse sintetizar isso? Sabe o que esse cara fez? Ele tentou e fez até dar certo. 1000 vezes. Será que você teria essa perseverança de tentar fazer isso? Será? Olha só. E chegaram para esse cara e falou assim: Thomas, cara, você errou 1000 vezes para até conseguir
inventar e conseguir encontrar a lâmpada. Ele falou, não, eu não errei 1000 vezes. Eu simplesmente descobri 999 vezes, de maneiras diferentes, de inventar uma outra coisa que não foi como eu gostaria. Mas eu não errei. Eu quero que você anote mais uma coisa agora. Olha que poderoso, olha que ideia poderosa essa agora. É uma semente que eu vou estar te passando agora. Uma semente de sabedoria. Sabe o que é? Eu quero que você anote aí, ó. É no erro que eu aprendo a acertar. Ou seja, o erro não existe, só o resultado diferente. E é nesses resultados que você vai aprender a acertar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Te incomoda quando você vê pessoas tendo resultados que você pensa bem assim, nossa, aquela pessoa ali tem menos potencial que eu e está colhendo o resultado. Sabe por que ela está colhendo? Porque ela tem feito, porque ela plantou. Te incomoda isso? É o seguinte, ó, não adianta você querer colher resultados diferentes, ter resultados diferentes, se você continua fazendo as mesmas coisas, ou simplesmente acaba nem fazendo. Então é o seguinte, ó, você já teve medo de arriscar e outra pessoa foi lá, arriscou e deu certo, e você ficou puto de raiva porque você sabia que se você tivesse feito teria dado certo? É isso. As pessoas estão colhendo resultados não é porque elas são melhores que você, não. Elas estão colhendo resultados porque elas têm feito. Quem está lá no topo nem sempre são os melhores, mas são pessoas que fazem, entende isso? São pessoas que estão fazendo até dar certo. Eu quero que você coloque na sua cabeça e coloque como tarefa agora. E repete comigo, e anota aí. Eu faço até dar certo. Comece a fazer isso a partir de agora, entende? E comece a construir riqueza no campo emocional, no campo físico e financeiro e também no espiritual. E depois dessas 3 esferas perfuradas, você vai começar a colher o fluxo de abundância que vai chegar na sua vida e para os seus. Você merece. Fechou? E o seguinte, ó, se esse vídeo fez sentido para você, se você aprendeu alguma coisa comigo até agora, eu vou te pedir uma coisa. Deixa o teu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações. Fechou? Tamo junto!